Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook. Mais um domingo aqui, estamos juntos. Malô, boa noite, tudo bem? Boa noite, Leonardo, tudo bem? Vocês? Boa noite também para aqueles que nos acompanharem esta noite. Desejando mais uma vez que estejam todos bem, em paz, com saúde, e que o Senhor nos ampare e inspire para essa lição, que, como nós dissemos, está ficando cada vez mais apertado, né, Leonardo? E se tá, né, Malô? Se Uhum, tá. sem dúvida. O pessoal está entrando já, né? Uhum, isso, Boa noite a todos. E hoje sim. nosso 21º encontro, nós vamos tratar, nesse momento, transformar da benevolência, ou melhor, da nossa Uhum, boa vontade perante os isso, nossos agressores, né? exato. E aí Isso, complicou realmente, né? Nós não isso, estamos conseguindo lidar nem com as pessoas próximas, quem dirá com os agressores, não, Malu? pois então, Leonardo, veja que Jesus está numa sequência aí difícil, né? O que nós vamos tratar hoje é a quinta proposta de Jesus, né? Que começou com o não matarás, não adulterarás, não deixará de cumprir as suas obrigações relacionadas ao matrimônio, não jurar em falso testemunho, e hoje a lição da boa vontade para os nossos agressores. Né? Ou seja, tudo que acontecia naquela época e tudo que continua acontecendo na nossa, né, Leonardo? Só uma Nada diferença de dois diferente. mil anos. Exato. Que Uhum. tristeza, não? E é bem isso Nem mesmo, fale. né? Uhum. Na passagem de hoje, nós vamos ainda ficar, será que era isso? Não é Uhum. possível que Jesus queria falar isso, né? Mas Uhum. vamos lá. Isso. Então, nós Vamos. vamos estudar hoje Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Uhum. Ouvistes que já foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Uhum. Difícil, né? Isso. Eu esqueci de colocar o texto. Ah, sim, não Aí tem fica mais problema. fácil. Isso. Agora dá bem para a gente ver. Bom, essa frase em vermelho, né, como a gente destacou ali, o olho por olho, dente por dente, não é só isso, né, Leonardo? Mas está registrado em várias passagens do Antigo Testamento. E essas palavras ainda são repetidas até hoje. E só que não ficava só no olho por olho nem no dente por dente, a coisa ia bem mais longe, né, Leonardo? Nas palavras ali de Moisés. Nossa Senhora. Então, aqui Jesus vai tratar justamente bem claro, né, da vingança, né, da vontade Uhum, de fazer no outro aquilo que o outro fez em nós, né? uhum. E agora ele traz que não é bem assim, não é como vocês estão acostumados, não é? Agora Jesus vai trazer o lado amoroso para o negócio, né, Malu? Uhum. Porque o que impacta muito a gente nessa passagem, nesse trecho em que nós estamos, é justamente o que Jesus fala no versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, como que dizendo, não reajam. Não, e depois o que ele coloca, e o que ele coloca adiante, né? A face direita, quem quiser tirar a tua túnica, dá também a capa. Quem quiser caminhar 1 milha, quem te obrigar 1 milha, caminha mais uma. E dá a quem pede, e não voltar as costas a quem pede emprestado. Na verdade, tudo isso se resume numa única lei, que é a questão da boa vontade para aqueles que nos agridem, só que agora nos agridem com gravidade, porque nós já tratamos da questão da agressão verbal. Aqui Jesus está tratando, de fato, com as agressões físicas, que não necessariamente se resumem a dar um tapa na face ou bater em alguém, ou ferir alguém.
mas esse ferimento que vai fundo na alma. Ou em outras palavras, só há uma maneira de se eliminar o mal, é com a prática do bem. Só que nós não acreditamos nisso ainda, né, Leonardo? Nós acreditamos que para eliminar a sombra é preciso acender uma luz, nem que seja um palito de fósforo. Mas nós ainda não acreditamos que para eliminar o único meio de se eliminar o mal é através do bem. Nós não acreditamos nisso daí ainda, né? Que nós ainda achamos que para o violento é preciso mais violência. E então essas palavras de Jesus começam a se transformar assim em algo muito enigmático e muito difícil de ser compreendido e muito mais ainda de ser praticado. Que nós falamos isso da boca para fora, mas na prática mesmo, nós ainda não temos muita certeza de que para vencer o mal, só o bem. Nós ainda não acreditamos muito nisso, não é? E quando nós olhamos para Moisés, ele tinha um braço de ferro ali, né, com a humanidade, ele tinha que achar uma maneira de controlar. Então era justamente isso, né? Quem te fizer isso, faça a mesma coisa, né? Porque ele precisava trazer um certo respeito, um medo para controlar o instinto daquela época. E aí Jesus vem agora e nos propõe totalmente o contrário. Em vez de olho por olho, ele vem trazer para nós perdoe 70 vezes 7, né? Quer dizer, vamos perdoar, vamos trazer as compreensões da pessoa, vamos amar o inimigo, que é justamente o capítulo do Evangelho que traz essa referência. Amar o vosso inimigo. Isso. E qual é, né? Então, é bem essa questão, né? Bem difícil, né? E nós encontramos esse trechinho do olho por olho e dente por dente, nós encontramos esse trechinho em vários livros do Antigo Testamento, e não era só isso, porque Moisés esticou bastante essa questão, falando de mão por mão, pé por pé, fratura por fratura, queimadura por queimadura, e até o prejuízo causado a algum animal de alguém, né? Principalmente ali o pessoal, né, nos rebanhos, né? Que se ferisse algum animal do rebanho, ele também poderia retribuir na mesma medida. Então, com isso, Moisés embora as palavras sejam duras, ele estava passando as primeiras lições de respeito ao próximo na questão da justiça, porque se há uma coisa que o judaísmo prezava muito, era a questão da justiça para com o outro. Então, aquele que pensasse em agredir fisicamente alguém, e ele deu todas as possibilidades, né? Olho, pé, mão, o dente, fratura, ou até mesmo se você desfigurar o próximo, isso era um freio. Falou, preciso tomar cuidado, porque o outro, pela lei, pela Torá, tem direito a fazer exatamente o mesmo comigo. Então, nessas palavras, Moisés passava as primeiras noções de justiça na convivência com o próximo, mais especificamente na questão da agressão física. Então, assim, ele cobriu todas as possibilidades, certo, Leonardo? Não escapou nada. Mas também ele, com isso, ele colocava todos no mesmo pé de igualdade, para dizer, olha, o olho, o dente, o pé, a mão do rico, a face do rico, tem o mesmo valor que a face do pobre. Porque se você desfigurar um pobre, pela lei, o pobre vai ter o mesmo direito de fazer, vai ter o direito de fazer o mesmo com você. Então, eram ali as primeiras noções de igualdade em relação ao corpo físico, né? É isso. E aqui nós vamos ter Jesus trazendo justamente para a humanidade ali o que era o amor verdadeiro. Quando a gente pega, eu porém vos digo que não resistas ao mal, ele vai falar que a gente não se coloque, que a gente não receba o mal e queira fazer o mal, a gente não vá encontro ao mal, né? Muito pelo contrário, que a gente aceite ter recebido o mal, mas olhe quem cometeu esse mal com outros olhos. Então, ele traz da vingança, ele traz para o amor, né, Malu? Então, veja bem, Leonardo, quando ele fala assim, não resistais ao mal,
esse mal é o homem mal, porque é mal com U e não com Maligno, L. né? Não é o mal com L. Né? O mal com L é o oposto do bem, de bem. Mas aí ele está Exato. se referindo à pessoa má, ao homem mau. Ou seja, aquela pessoa que tem mesmo a índole de maldade. E o fato de ele falar não resistir significa que eu tenho que ceder, mas ceder como? Fazendo o oposto do homem mau. É oferecendo a boa vontade, a benevolência. Mas é claro que na prática as coisas são muito complicadas, porque aqui ele está se referindo, de acordo com aquilo que foi dito na Torá, em relação à agressão física. Né? E hoje, mesmo que a gente não seja agredido fisicamente, mas que a gente seja agredido nos nossos interesses. O peso e a dor são quase o mesmo. Né? Ele traz a necessidade de nós recebermos o mal com o bem, né? Pagarmos o mal com o bem. Como é difícil. Eu acho que essa moeda de troca nós não temos ainda, viu, Malu? Isso. Então, para a gente não enfrentar no mesmo nível a maldade alheia, mas trabalhar com a maldade alheia, oferecendo a bondade, a benevolência. É isso que ele fala aí. E depois, Sim. cada versículo tem um desafio, né? A tão falada oferecer a face direita, caminhar mais uma milha, segunda milha, como eles dizem, ao invés de oferecer, de tirar a túnica, dar também a capa. Então, daí ele começa a trabalhar com costumes da época, porque tudo que ele falou ali nos versículos 40, 41 e 42 estão relacionados com os costumes dos judeus, e que nós temos que interpretar para tirar disso o significado espiritual para nós atualmente. Pode tirar a tela se quiser, Leonardo, acho que Pode. já deu para todos verem, né? Isso. Sim. E ele vai trazer também a questão que as virtudes não são testadas quando nós estamos trabalhando no bem, né? Com as pessoas que nós tão bem nos fazem. Muito pelo contrário, que as virtudes estão quando nós trabalhamos ela naqueles que são contra, né? O que nos atingem, né, Malu? Então, fica bem nítido. Não é no comodismo, é no desafio que você vai mostrar mesmo o trabalho do bem, né? Isso. Em relação aos costumes judeus daquela época, Leonardo, essa questão da face direita e da face esquerda tinha a seguinte conotação. Quando você queria bater na face de alguém do mesmo nível, né, alguém que você quisesse agredir, mas que fosse no mesmo nível nosso, ou da pessoa, o tapa era feito com a mão aberta do lado direito. Agora, se você fosse bater na face de um escravo, a dor era maior, porque era dado com as costas da mão. E um tapa com as costas da mão dói muito mais do que o tapa com a mão aberta. Então, essa questão que Jesus colocou também parece estranha para nós, mas na época o costume era muito claro, de igual para igual, bata com a mão aberta. Se você for bater em alguém que você julga inferior, bata com as costas da mão, porque vai doer muito mais. Agora, o que será que ele quis dizer com esse oferecer a face direita? Porque tanta gente, tantas palestras, tantos expositores no meio espírita e não espírita falam sobre isso, né? Porque a impressão que a gente tem é que Jesus fala assim, olha, ofereça o seu pescoço de boa vontade ao assassino. Não é nada disso, né? Ele não condenou a defesa, mas ele condena a vingança, mas tem uma questão aí, Leonardo. Cada vez no estudo do Evangelho que nós encontramos essa questão do lado direito, o lado direito é o lado do bem, é o lado de Deus, vamos dizer assim. Então, quando alguém agride os nossos bons interesses, oferecer o lado esquerdo, o nosso lado esquerdo, também pode significar, olha, lembra daqueles pequenos segundos
que você ainda tem um lado dark dentro de você, né? Que você ainda tem um lado que você não trabalhou bem. Então, ao invés de reagir negativamente, procure colocar a bondade, né? Mesmo que os seus interesses estejam sendo afrontados, que é o tapa no lado direito, mesmo que o seu lado bom esteja sendo agredido, não deixe que o seu lado mal, que é o lado da face, que é a face esquerda, né? Face no sentido de lado, né? Não a face, no sentido do lado. Não deixe que o seu lado esquerdo, o seu lado dark, que todos nós ainda trazemos, venha à tona para não responder no mesmo nível do agressor. Olha a sutileza dessa questão, Leonardo, não é? Nós trabalhamos a questão quando aparece esquerda e direita, né? Uhum. E aí eu tava pensando também, indo nesse mesmo raciocínio, a face como sendo do nosso lado. Mas por questão de, quando ele coloca a face direita, será que também não poderia ser aquilo que nós apresentamos ser? Porque nós temos, como você disse, a outra face, né? Isso. Então não deixa que a outra face apareça. Passa por onde a face, que a face boa, ela se mantenha visível. Que ela predomine, que o nosso lado bom predomine. É isso. Que a face fique assim. Aparente, né? Exatamente. Uhum. Isso. Exato. E depois, entrando nessa questão, nós poderíamos passar para o próximo ali, né? Que vai falar justamente das túnicas, né? Uhum. A túnica para o pobre, para o judeu pobre, era fundamental porque servia de cobertor à noite, nas noites frias, né, Leonardo? Tanto é que existia um mandamento na Torá que, por exemplo, o pobre, a pessoa podia penhorar a sua túnica. Quando ele precisava de dinheiro, ele ia junto ao agiota e penhorava a túnica para poder ganhar alguns trocados em troco fazendo a permuta ali, o penhor da sua túnica. Mas a Torá ordenava que o agiota, no final do dia, devolvesse a túnica para aquele que pediu dinheiro emprestado, porque era uma questão humanitária, porque ele precisava da túnica para se cobrir à noite por causa do frio. Entendeu? Então, quando Jesus fala, se alguém quer tirar o que você tem de mais importante, que no caso é a túnica, e a capa era o que ficava, desculpa, a capa por cima, né? A capa por cima. Então, mostre desprendimento e ofereça mais do que a pessoa está tentando tirar de você. Então, é uma questão realmente aí de desprendimento de bens materiais e emocionais afetivos. Então, é isso que Jesus está dizendo. Faça um pouco mais, né? Demonstre bondade, procure se comportar ou proceder com benevolência e, se puder, ofereça um pouco mais. Tá bom? É porque eu falei errado, não é a túnica. O importante para o judeu era a capa, não a túnica. A túnica é por baixo, a capa que era por cima. Né? Então, se alguém quiser tirar o que você tem, que é a túnica, dê o mais importante, que é a capa. Era a capa que podia ser penhorada, a túnica não, a capa. A túnica ficava por baixo, né? Como se fosse uma segunda pele. Né? A capa era que cobria, e a capa podia ser penhorada, mas tinha que ser devolvida no final do dia para ele poder se cobrir. Olha que coisa interessante, né? E olha Jesus falando, bom, mas se ele quiser um pouco que ele queira tirar de você, dê mais, né? Ofereça mais. Não é? É bem isso, né? Isso. Eu percebi uma pergunta. Pode falar, Malô. Não, eu vou ler ela primeiro. Pode falar. Pode ir falando, eu vou ver ela primeiro. Na questão da milha, né? Havia um costume na época, quando vamos dizer assim, quando algum funcionário do Império Romano tinha que sair para levar, assim, em missão, né, pelo Império Romano para um determinado local, e normalmente ele levava suas próprias bagagens e mais outras coisas necessárias. Às vezes eles passavam por pequenos vilarejos
e arregimentavam os homens daquele lugar, daquela família, daquela casa, os homens saudáveis, né? Para acompanhar aquele grupo de pessoas, representantes do Império Romano, para ajudar a carregar os mantimentos e para ajudar, inclusive, com cavalos, só que eles não diziam para onde eles estavam indo. Ou seja, eles tinham que largar os seus afazeres em casa, às vezes na lavoura, no cuidado com o rebanho, para servir de graça aos mandatários do Império Romano, sem saber quando voltariam. Olha que situação desagradável. Ou seja, eles eram praticamente obrigados a fazer aquilo, sem saber para onde iam e quanto que iam andar. Então, era uma situação bastante constrangedora, e sem poder negar, né? Não podia falar que não posso ir porque eu tenho que terminar minha colheita, nem pensar em falar um negócio desse na época. Então, o que Jesus está dizendo para a gente é, se alguém exige que a gente caminhe um pouco mais ao lado dela, essa segunda milha é justamente nesse segundo momento do nosso caminhar que nós acabamos descobrindo virtudes na outra pessoa, né, que de alguma forma veio ferir os nossos interesses. E às vezes essa segunda milha dura uma vida inteira, certo, Leonardo? Então, mais do que uma, viu, Malu? E mais do que uma. Então, assim, enfim, o que Jesus fala, tanto na anterior, da questão da capa e da túnica, como na segunda milha, nesse penúltimo versículo, é justamente na questão, aquilo que te causa constrangimento, que fere os teus interesses, procure responder ou reagir com boa vontade, com benevolência. Não reaja no mesmo nível daquele que está tentando, de alguma forma, te prejudicar os teus interesses. Sim. É isso. E vale lembrar, se você estivesse saindo de casa para fazer alguma coisa, não era certeza que você voltaria, né? Também então, tem essa questão. Pensa nessa opressão, né? E aí Exato. A reflexão que nos cabe é que nós precisamos caminhar com os outros, né? Então, às vezes nós queremos não caminhar com os outros que nos trazem as dificuldades, mas a própria doutrina nos mostra que não, que nós precisamos caminhar sempre com o outro. É justamente nesse convívio que nós vamos aprendendo e nos transformando, né? Isso. A pergunta que está aqui, ela trouxe, eu acho que é em relação ao início, né, na questão da face. Então, isso quer dizer que com o exemplo você consegue mudar o comportamento do outro, né? Através do seu modo de ser, você consegue apresentar ao outro, né? Sim. Mas não passe de mágica, né, Leonardo? Porque às vezes a pessoa fica ali, a gente convive com a pessoa toda uma vida, né? E constantemente estamos recebendo essa agressão, não é agressão física, mas a agressão, às vezes, verbal, psicológica, afetiva, emocional, espiritual, e não é fácil oferecer o lado direito, né? O nosso lado bom, mas o objetivo também é esse, que nesse meio de tempo o outro se modifique, né? Ou pelo menos mude a sua postura, né? Aquela passagem, né? Se necessário, utilize palavras, né? É justamente com os gestos, Jesus está trazendo aqui a necessidade dos gestos, dos nossos comportamentos. E vale lembrar que ele traz isso ainda no sermão, e eu acho que o povo da época, nós não entendemos ainda, e o povo da época deve ter ficado muito bravo com Jesus. Não é possível, não é? A gente já está pedindo demais, né? Porque, Leonardo, é tão gostoso revidar, não é? Às vezes é tão gostoso deixar que o nosso lado dark venha à tona, não é? E Jesus fala, nada disso, pessoal, nada disso. Isso era um atraso ali de 2000 anos de Moisés. Agora nós estamos num outro momento, né? É isso. E às vezes nós falamos assim, bom, alguém me bateu a face, eu já consegui não bater na face do outro. Não, mas ele está falando diferente, de o outro lado ainda, né? De a outra face. Nós paramos em Moisés ainda, né? Nós estamos lá.
O último versículo, Leonardo, o último versículo é que é desafiador, 42, porque lá Jesus fala, né? Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Veja bem o que ele fala, olha, dá a quem te pedir. O que isso leva a gente a concluir? Qualquer um, né? Qualquer um, mas então, e se a pessoa não pedir, eu não dou? Não é? Então, como é que é uma saia justa? Então, eu estou vendo que a pessoa está passando por necessidades e ela não pede, ela não fala nada, ela está lá sofrendo. Devo ou não devo ajudar? Devo ou não devo dar aquilo que ela tanto está necessitando? E às vezes não está precisando de tanta coisa. Agora, quando ele fala, dá a quem te pede. Então, de novo, nós temos que voltar nos costumes da época. Isso estava na Torá. O judeu, pela Torá, o judeu tinha a obrigação de acolher um irmão que não tivesse condições de se sustentar ou de ajudar, até mesmo oferecendo dinheiro, alimento, mas sem cobrar juros. Porque, acredite, eles cobravam juro de tudo, de dinheiro, de alimento, de animais, de colheita, de grãos, de pescado. Eles ajudavam, emprestavam, mas cobravam juros em cima de tudo isso. Veja que o problema já veio de muito tempo, né, Leonardo? Essa questão de cobrar juros. E a Torá, só que no caso, o mandamento de Moisés era de pura misericórdia e de compaixão, ao dizer, olha, se o teu irmão estiver passando por necessidades, acolha ele para conviver com você. E se ele precisar, empreste, mas não cobre juros. Então, agora Jesus vem e fala assim, dá a quem te pede. Ou seja, procure, e para quem quiser que você empreste, empreste, mas não fique esperando nada de volta, que a pessoa te retorne, porque muitas vezes ela realmente não tem condições de fazer isso. Então, para a nossa atualidade hoje, é difícil, de todos eles, o mais difícil da gente conseguir colocar em prática é esse versículo 42. E a generosidade, né? Muitas vezes a gente fica até se questionando, será que precisa? Será que não precisa? Né? E no final das contas, na dúvida, forneça, né? Porque pelo menos aí entre a pessoa e Deus. Não vamos nós, né? Ou então chegar na pessoa, independentemente de quem seja, porque às vezes o que ela está precisando não é nada material, ela está precisando de um apoio afetivo, emocional, espiritual, a gente perguntar, posso ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você? Né? Nesse sentido, porque essa questão de dar abertamente, esbanjadamente, às vezes tem um resultado não tão construtivo. Né? Então, é nesse sentido, posso ser útil, ajudar em alguma coisa, é nesse sentido, mas se a pessoa pedir o que Jesus está colocando para a gente. Se alguém pedir alguma coisa que você possa dar, dê. Se você puder emprestar, empreste, mas não fique esperando retorno. E aí é que é complicado, né? Porque tem coisa que a gente empresta e a pessoa nunca mais devolve. Aí é dureza, né, Leonardo? E a gente fica remoendo isso. E a gente, emprestei aquele livro raro para aquela pessoa ler e nunca mais ela me devolveu. Ah, Senhor! Aí depois é comprido. E ele coloca lá, e não te desvies, né? Ou seja, quando essa pessoa vier, não tente sair, fugir, virar para o outro lado, ignorar, né? E aí, quantas vezes nós ignoramos essas pessoas que chegam até nós, batem até nossa porta, nos ligam, nos mandam mensagem pedindo uma ajuda, né? É bem isso, né? Quando a gente não tem muito tempo, sobretudo agora, que às vezes a gente recebe tantos vídeos, mensagens,
e figurinhas, né, pelo WhatsApp, e às vezes a gente está ali naquela pressa, está ali bem na hora que você está naquele, ou no trânsito, ou pagando a conta ali do supermercado, enfim, qualquer coisa nesse sentido, quando puder, para essa pessoa que te mandou e que teve o trabalho de te mandar e lembrou de mandar para você, nem que seja só um joinha para Tá aquela fácil pessoa. hoje, né? Tá fácil, não é só para a pessoa ver que realmente chegou onde ela queria que chegasse, não é? Então, pelo menos isso a gente pode fazer, né? E quando a gente entra no Evangelho, né, no capítulo 12, ele vai trazer um pouquinho a questão do ponto de orgulho nosso, do ponto de Uhum, honra nosso, né? Então, muitas isso. vezes nós não conseguimos, porque nós achamos que nós precisamos ter essa honra de debater, essa honra de não ajudar, é um ponto de honra nosso achar que nós estamos numa condição acima, né? E é, Uhum. e é justamente o orgulho que nos faz sentir isso. Né? E, a gente, como a gente comentou no início, hoje, já comentamos na semana passada, Jesus está fechando esse primeiro bloco do Sermão da Montanha com algo assim que vai ficando cada vez mais difícil para nós, não é? E para a gente já é difícil compreender o verdadeiro significado do que ele quer dizer. Caminha mais uma milha, né? Pediu a túnica, dá a capa também, que é mais importante do que a túnica. Alguém pediu alguma coisa, se você possa, dê. Se ela pediu emprestado, dê também. Não deixe de fazer alguma coisa mostrando o que é mais difícil, Leonardo, boa vontade, porque muitas vezes a gente dá e empresta com muita má vontade, não é? É, é A gente, verdade. a gente não empresta de boa vontade, não é? A gente caminha mais uma milha com aquela pessoa difícil, mas não com boa vontade. E aí a virtude não se desenvolve, né? A questão da benevolência. E eu torno a dizer, infelizmente, a gente ainda duvida da eficácia de certas palavras de Jesus, de que somente o bem anula, tem poder para anular o mal. Nós ainda não acreditamos 100% nisso. Por isso que a gente está do jeito que a gente está, ainda hoje. Não é? E ele colocando essa questão, né, do dar, ele nos traz a certeza de que todos nós podemos dar. Porque nós também Uhum, encontramos uma via contrária, né? É, uhum, nós sempre, não nós, né, mas as pessoas sempre dando e as outras pessoas sempre pedindo. E é uma uhum, via, é uma troca, né, Malu? Nós precisamos sim. receber por hora e depois dar. Então, nós vamos perder Uhum, esse vício do só receber. É justamente uhum, esse momento. Todos podem dar. Jesus fala: olha, quem sim, pediu, dê. Então, a sim. pessoa busca, na hora que ela É, consegue, ela foge disso, e a hora que ela uhum, ser a vez dela ajudar, né? Leonardo, havia um costume, creio que em muitas famílias, e você certamente também vai se lembrar disso, nossas mães, nossas avós, nossas tias, quando a gente ia na casa delas, ninguém saía de mão abanando. Nem que fosse um sabonetinho, elas faziam questão de dar para a gente quando a gente viesse embora. Se tivesse algum doce, algum pedaço de bolo, alguma coisa que tivesse feito, um biscoitinho, quando não tinha nada nesse sentido, era um sabonete, alguma coisinha que elas faziam questão, às vezes, de ficar sem, mas de dar para que a gente voltasse, para não voltar para casa de mãos vazias. Isso eu acho um costume assim quase tradicional e tão É. bonito, sabe, de mostrar para a gente, olha, fiquei tão feliz por você ter vindo na minha casa e quero retribuir de alguma forma. Você não está me Volte pedindo mais, né? nada. Volte mais. Ou seja, você já me deu algo que foi muito importante, que foi a sua visita. Então, leve alguma coisa daqui da nossa casa para você. Eu acho isso tão bonito, assim, é bondade mesmo, e aquela benevolência, aquela coisa gostosa que a gente já vivenciou tantas e tantas vezes e procura fazer o mesmo quando alguém vem na nossa casa. Tão gostoso, né, Leonardo? A É. bondade, né? A bondade é uma coisa tão contagiante
quando ela realmente é sincera, é muito gostoso isso. E é essa Né? troca mesmo, né, de sentimentos, de sinceridade, né? E se Uhum. nós pararmos para olhar, nós espíritas ainda, precisamos refletir ainda mais, Mais porque ainda. nós estamos olhando a vida com um ponto de vista atual, nesse momento, Uhum. ou nós estamos com a visão futura, né? Nós já sabemos que é a visão futura. E às vezes a gente esquece disso. E nós É. somos o que hoje? Tudo que fomos lá atrás. E nós Uhum. esperamos ser bons espíritos lá na frente, sem hoje construir. Então é preciso trabalhar hoje com os olhos lá no futuro, né? Uhum. Nesses versículos, Jesus também, de algum modo, coloca para nós a necessidade do desprendimento, né, Leonardo? Não é somente desprendimento dos bens materiais que a gente tenha, né, como é a questão da túnica e da capa. Ali, quando ele convida a pessoa a caminhar uma segunda milha, ou seja, para caminhar uma segunda milha, eu vou ter que abrir mão de muita coisa que eu precisava fazer e vou ter que fazer mais tarde ou adiar. Então, é abrir mão de tudo aquilo, é desprender-se de tudo aquilo que compõe a nossa vida, o nosso dia a dia, para exercer a benevolência para com o próximo. Porque uma coisa que nós não podemos dimensionar é quão longe pode ir, quão longe ou quão profundamente pode tocar o coração de alguém um gesto de um mínimo gesto de benevolência para com alguém. Não é, Leonardo? E a gente O acha quão... que é ser covarde, né? Muitas vezes, né? Isso, não. Então, assim, um pequeno gesto de benevolência, de boa vontade para alguém que, de alguma forma, tivesse ali, às vezes até sem intenção, prejudicado os nossos interesses, as nossas ocupações, os nossos compromissos, e a gente cede com boa vontade, só Deus sabe o benefício daquela ação da nossa parte para aquela pessoa, não instantaneamente, mas ao longo da sua vida. Só Deus sabe. E é nisso que nós precisamos acreditar, que o bem, por menor que seja, se ele for semeado, como quando a gente estudou a parábola do semeador, ele vai crescer, não é? Todos Isso, vão crescer, né? Todo bem sim, plantado vai crescer. Você tem isso. algum caso do Chico hoje? Ou nós Vixe, vamos... se tenho, Leonardo, se tenho, e também é um caso bastante conhecido, acredito eu que seja conhecido, né? Mas que vai mostrar para a gente qual deve ser a nossa postura diante daqueles que nos prejudicam, ou melhor, que prejudicam os nossos interesses. Chico trabalhava lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e nós sabemos que ele tinha um grande amor pelos animais. E certa vez ele trouxe para casa um cachorrinho que ele encontrou na rua machucado. Não sabia se ele tinha sido atropelado ou tinha se envolvido numa briga até com o outro cão, e levou o cachorro para casa para cuidar dele. Mas o cachorrinho não conseguia andar, então ele dava muito trabalho para o Chico da questão da limpeza, né, da sujeira que ele fazia, e ele só tinha tempo para tratar do cãozinho quando ele voltava para casa, quase que já perto da meia-noite, depois das reuniões mediúnicas no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, veja bem, passava o dia todo trabalhando, daí já ia para o Centro Espírita, quando ele voltava do Centro Espírita, aí que ele ia limpar toda a sujeira do cachorro, que ficava num tapete lá no quintal da casa, e dar alimento, ver como é que ele estava, enfim, ele estava cuidando do cachorro, e o cachorrinho até que ia mais ou menos bem. Aí um dia, quando ele chegou, os irmãos do Chico disseram, olha, o cachorro piorou muito, foi perdendo a respiração, e o cachorro morreu. E o Chico achou aquilo muito estranho, porque a situação do cachorrinho não estava, embora ele estivesse machucado, mas ele não estava à beira da morte. Então foi muita comoção, foi muita tristeza, e lá mesmo no fundo do quintal da casa deles, o cachorrinho foi enterrado e ainda acompanhado com muitas lágrimas por parte do Chico. Bom, o fato passou. Semanas depois,
uma irmã do Chico contou para ele, olha, Chico, nós ficamos sabendo da verdade a respeito daquele cachorrinho. Ele foi realmente envenenado pela vizinha. E aquilo caiu que nem uma bomba no coração do Chico. Ele agasalhou uma mágoa tão grande pela atitude daquela senhora, ao ponto, e aquela mágoa acompanhou ele por muitos dias, ao ponto de Emmanuel ter que se aproximar dele e dizer para ele, olha, Chico, a mágoa que você está agasalhando no seu coração está prejudicando o seu relacionamento com a espiritualidade. O nosso serviço mediúnico está sendo prejudicado pela mágoa que você está carregando no seu coração. E aí Chico perguntou, mas o que eu faço para que essa mágoa passe? Porque eu fiquei muito sentido com aquela mulher. Aí o Emmanuel falou para ele, procure conhecer melhor essa senhora e descubra do que ela está realmente precisando. E aí, conversa vai, conversa vem, ele descobriu que aquela senhora não podia exercer um trabalho para ganhar a vida, porque ela não tinha uma máquina de costura. Ela gostava de costurar, mas não tinha a máquina de costura. O que o Chico fez? Obedecendo Emmanuel, comprou uma máquina de costura para ela, que na época devia custar uma fortuna, pagou em muitas parcelas e deu o presente para aquela senhora. Foi levar a máquina de costura para ela. Quando ela recebeu o presente, mas ela ficou tão feliz, Leonardo, que ela deu um abraço apertado no Chico, carregado de uma carga energética tão positiva que instantaneamente a mágoa desapareceu do coração dele. É essa a história. Essa história é linda, né? E ela traz ainda que Emmanuel falava que uma mancha preta, né, que dificultava a aproximação dos benfeitores. Exato, de tão magoado que ele ficou pela morte do cãozinho e pela atitude da senhora. Mas depois ela confessou que ela fez aquilo porque ela tinha muito amor pelo Chico. E o cachorro estava dando muito trabalho para ele, que chegava tarde da noite, cansado, e ainda tinha que cuidar daquele cachorro, que no modo de ver dela, acabaria morrendo de qualquer jeito, por estar tão machucado. E no final das contas, a recomendação de Emmanuel foi que justamente que Chico procurasse alguma forma de ajudar aquela senhora. Então, olha, Chico deu a capa, a túnica, percorreu a 2ª milha com ela, deu o que não podia, emprestou o que não possuía, e ali a mágoa desapareceu do peito dele. Olha só, Leonardo. Mas sabe quando que nós íamos fazer isso? Nunca, né? Nunca. Ainda mais envolvendo a dificuldade financeira que o Chico tinha. Exatamente, porque devia custar uma fortuna na época, uma máquina de costura. Mas aquela senhora passava necessidades. Você vê como é que são as coisas? Porque ela sabia costurar, mas ela não tinha condições de comprar a máquina, porque daí ela teria o seu próprio sustento. Sim. Então, a gratidão dela para com o Chico, né, pela boa vontade, pela benevolência de Chico, fez com que aquela mágoa do coração dele desaparecesse imediatamente. Que lição! Que lição! E às vezes, Malu, nós imaginamos que o outro faz um mal para nós, e nós esquecemos que às vezes é até querendo fazer um bem. Como Jesus disse, ele vem pelos doentes, não pelos sãos. Nós temos que nos olhar como os doentes ainda, né? Não compreendemos o que é certo e o que é errado. Então é importante olhar o lado da outra pessoa, senão a gente vai querer se vingar a todo momento, né? Exato. E assim, a postura do Chico em relação a essa senhora, ele se impôs sacrifício.
né? O sacrifício ficou por conta dele, como você comentou, pela questão do dinheiro, que eles passavam muita dificuldade em família. E qual de nós está disposto, Leonardo, a fazer um carnezinho aí para pagar assim, 4, 5 anos, alguma coisa que possa fazer alguém extremamente feliz, não é? Para o outro, né? Não é nem para nós, né? E outra, para alguém que nos tenha prejudicado. É. É, Eu acho. pula essa parte, pula essa Pula, parte. pula. E eu acho que a gente justifica, tende a achar tantas justificativas, e tem a questão lá do Consolador, lá na pergunta 345, né? Eu acho que ela traz muito isso, ela vai perguntar justamente, eu vou até fazer a leitura dela, acho que é melhor. Faz lá. O preceito evangélico, né? O preceito evangélico, se alguém te bater numa face, apresenta-te outra, deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada. Então, mesmo quando nós não provocamos, e o outro vem e nos afeta fisicamente, né, nós temos que dar a outra face? Essa é uma pergunta que nos fica, né, Malu? Porque eu não fiz nada, o outro vem e me agride, eu fico quieto, né? Eu não me defendo, não é? Está falando de defesa, né? E a resposta vale muito para os dias de hoje. Nós estamos passando aí, né? Sem entrar em meios, mas, né? Ele vai dizer o seguinte: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a legítima defesa. Mas a realidade é que toda defesa da criatura está em Deus. O cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Então, a legítima defesa que nós tanto falamos e ouvimos, é preciso se questionar, né? Nós vamos descer ao nível do agressor? Então... olha, Leonardo, pelo tanto que a gente vê nos noticiários, né? Essa questão da violência física contra o outro, a gente fica num impasse, porque nós temos muita dificuldade em compreender se o agressor vem contra mim armado, né, quem já passou por uma situação dessa e não fazer nada, né, aliás, até se orienta para que não se reaja, não tenha nenhuma reação da nossa parte, mas agradecendo a Deus por nunca ter sofrido esse tipo de experiência, mas nós temos muita dificuldade em seguir as recomendações do Evangelho. E damos 1000 justificativas, como você disse, por não agir da maneira como Jesus nos ensina. Porque, como a gente comentou, está ficando cada vez mais difícil o que Jesus está propondo, porque agora ele está cavocando fundo no que tem assim, de ruim ainda dentro de nós. E realmente a gente ainda tem muita dificuldade e colocando sempre muitas desculpas. Mas ele foi agressivo demais, ele foi violento demais, ou ele me agrediu verbalmente demais, e eu vou atrás dos meus direitos. A gente tem muitas e muitas justificativas que vão de frente, batem de frente contra o Evangelho. Infelizmente, o nosso nível ainda é esse. Nós estamos em Moisés, nós não chegamos a Jesus, né? Infelizmente. E nós temos ainda um tempinho, Leonardo? Temos duas perguntinhas, mas é rapidinha também. Temos então tempo. Faz a pergunta. A primeira pergunta coloca assim, né? Só Chico Xavier para ter essa atitude com orientação espiritual, né, do Emmanuel. Aí ela coloca, sem orientação espiritual do mentor, será que faria? Antes de você responder, eu coloco assim, nós, com a orientação do mentor, temos feito? Aí eu vou devolver a pergunta, então, que ela fez. Será que se não fosse Emmanuel, Chico teria feito?
Nós não, com certeza, nem com Nós não Emmanuel. faríamos, nós não. Aliás, a gente não aguentaria Emmanuel como nosso benfeitor espiritual nem por uma semana, né? A gente ia pedir para trocar. Agora, o que acontece é que Chico Xavier, mesmo estando magoado, cedo ou tarde, ele acabaria resolvendo a situação, de alguma maneira beneficiando aquela senhora, porque Chico já era uma pessoa benevolente, mesmo antes de ser espírita. Depois que ele se envolveu com o espiritismo, as suas virtudes somente se ampliaram, né? Então, com a ajuda de Emmanuel, a atitude dele foi mais rápida, né? Mas ele, de alguma forma, ele acabaria auxiliando aquela senhora, mesmo magoado. Talvez né? não com uma máquina de costura, De mas com uma costura, coisa menor, né? Mas, olha, não foi Emmanuel que falou para ele comprar a máquina de costura, para que ele ajudasse aquela mulher, né? Que ela estava, saber se ela não estava precisando de ajuda, de algum tipo de ajuda. Foi daí que o Chico descobriu o que ela tanto desejava ter e não podia comprar. Então. E a outra é se devemos querer ajudar sem o outro, se sempre devemos ajudar o outro, mesmo sem o outro pedir, aí está trazendo em relação a lá atrás, né? Isso, Essa é uma questão bastante delicada, Leonardo, porque às vezes a pessoa não quer ajuda. Ela não quer ajuda. Então, às vezes, assim, aí que tá, aí é que a gente precisa de sensibilidade, de jogo de cintura. Porque o pessoal fala assim, fazer caridade é fácil. Não é fácil ajudar o outro efetivamente naquilo que ele precisa. Porque, às vezes, é a gente que quer dar, mas o outro não quer receber aquilo que a gente tem para dar para ele. Às vezes a situação dele é tão crítica que nem ele mesmo sabe do que ele está precisando. Então, nessa hora é que o amor, a boa vontade, a cortesia, os cuidados ali para poder chegar naquela pessoa e tentar fazer alguma coisa por ela. Por isso, Jesus recomenda que a gente aguarde que a pessoa peça. Mas tem gente que, por orgulho, principalmente por orgulho, tem vergonha de pedir. Mas ela pode ter vergonha de pedir, mas os olhos estão mostrando a sua necessidade. Nessa questão, o melhor que a gente precisa, antes de tomar uma atitude, é fazer uma prece, rogando o amparo dos nossos, do nosso protetor espiritual, que possa inspirar a gente, dar uma inspiração para a gente, para que a gente possa ajudar aquela pessoa com sabedoria, porque o auxílio tem que ser construtivo, principalmente para quem recebe. Mas, como diz o Chico, é bem mais meritório dar do que receber. Com toda certeza, né? E aí me lembrou a passar. Jesus, quando chegava nas curas, ele não chegava curando, né? Então, essa questão, nós devemos ajudar sempre. Então, não é chegar, olha, eu estou vendo que você não tem isso, ou você não tem aquilo, que te falta isso, quero te ajudar. Não. Jesus chegava para fazer as curas, né? Ele perguntava, o que queres que eu faça, né? Como quem diz, o que você precisa? Porque às vezes nós estamos imaginando que um cego quer enxergar, e muito pelo contrário, às vezes quer só um abraço, né? A gente vê isso no trabalho de rua com morador de rua. A gente acha que a comida é o principal, e a comida é o de menos para eles. Não é? Isso. Ou que ele quer só aqueles R$ 2 para conseguir comprar ou um cigarrinho, ou mais um golinho de pinga, ou alguma coisa. Mas isso já é problema dele. Exato. O que ele vai fazer? O mais importante, como diz o Chico, é dar. Então, veja bem, hoje nós temos uma oportunidade ímpar nos semáforos das rotatórias, principalmente, das pessoas vendendo balinha, pedindo ajuda. Então, olha, a pessoa está pedindo. O que manda o evangelho? Dê alguma coisa. Se você não tiver uma moedinha, não tiver alguma coisa ali daquilo que ela está pedindo, no caso que é o dinheiro, mas dê alguma coisa.
um sorriso, fica com Deus, meu irmão, olha, hoje eu vou ficar te devendo, mas eu passo sempre por aqui, na próxima a gente se encontra de novo. E tem até aquelas pessoas que levam no carro pacotinhos de bolacha, às vezes algumas balinhas, enfim, alguma coisa, que quem está pedindo, se está pedindo, dê alguma coisa para ela. Porque às vezes a única coisa que ela está precisando mesmo é que alguém dê aquilo que ela pediu. Por Um pouco bom que dia, seja. né, que seja. A carência é tão grande, a carência afetiva é muito maior do que a carência material. Então, sendo fiel ao Evangelho, se pediu, e se a gente puder, dê. É isso. É isso. Você ia falar alguma coisa, aí eu acabei colocando as perguntas e você ia falar alguma coisa. Do olho por olho, Leonardo, isso aqui já é mais direcionado aos espíritas mesmo. Infelizmente, a gente vê certas posturas, às vezes, no meio espírita, que demonstram muita falta de caridade. Então, nós vemos, às vezes, algumas... o que acontece? A pessoa que se acha entendida em reencarnação, quando toma conhecimento de algum fato envolvendo alguém, aí começa assim, olha, ela está passando por isso porque no passado ela fez aquilo. Então, mas olha, quem pensa dessa maneira ainda está no tempo de Moisés, do olho por olho e dente por dente, ou seja, do modo como você feriu, você vai ser ferido, pera lá. Só que com Jesus, a história é outra, que entre a causa e o efeito, existe a misericórdia divina. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os palpites, né, tão sem coerência que a gente, às vezes, costuma falar ou comentar. Se é num grupo de estudo, é diferente, mas falando da situação da vida alheia, querendo descobrir o que a pessoa fez no passado para ela estar sofrendo o que ela sofre no presente, toma cuidado, porque se pensar no olho por olho, dente por dente, está analisando segundo o critério de justiça de Moisés. Só que é justiça divina. Deus é justo e bom, como diz Kardec na 10ª lei moral, lá no Livro dos Espíritos. Então, cuidado. Era isso, Leonardo. Como diz Jesus, se eu falo das coisas da terra e vocês aí não sabem, quem dirá das coisas espirituais, né? Deixa para lá. Deixa para lá. Uma coisa é certa, Leonardo, nós ainda não conseguimos colocar em prática essas colocações, essas propostas de Jesus. Lá no Sermão do Monte, ainda não conseguimos. Ainda acreditamos desacreditando, não é? E a colocação aqui hoje nós estamos refletindo sobre o Evangelho, né? Nós ainda não conseguimos praticar de fato o Evangelho, é bem isso. Mas hoje nós já conseguimos refletir. Olha, Tempos atrás, nem isso, né? E olha só, Leonardo, que avanço que nós demos, né? Porque num domingo à noite, né, nós estamos aqui, cada um no seu canto, acompanhando ao vivo e a cores, alguns comentários bem rudimentares, diga-se de passagem, sobre o Evangelho de Jesus. Olha que progresso que nós demos. Demos um passo decisivo nessa vida. Um metrinho, né? Não foi uma milha, foi um metrinho. Isso. Mas, olha, o arremate... chegamos ao fim, mas o arremate final e o mais difícil fica para o próximo domingo, onde a gente fecha o capítulo 5, não é? Depois é só alegria, mais ou menos. Mais ou menos. Um beijo a todos, agradecer a todos que estão em casa, nos acompanhando, que tenham uma semana repleta de paz, de amor, possamos praticar a benevolência, né? Isso. Deixando para trás a vingança, não é? Sim, exato. Então, muito obrigada mais uma vez, Leonardo, pela oportunidade que você me proporciona de contribuir de alguma forma com a divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo. Eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Fiquemos com Deus, hoje e sempre. Se Deus quiser. Um beijo a todos. Obrigada.